Título 11 dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Peculato desvio é crime formal. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Peculato, apropriação e peculato desvio. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato furto. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses ao ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade e, se é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, no caso de peculato culposo, no caso de reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou causar dano, crime próprio, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, aqui é um crime comum. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extrair livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão, crime formal. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou devia saber indevido ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena,
reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva é um crime formal, artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho, artigo 318. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, a facilitação de contrabando ou descaminho é um crime próprio. Então, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Prevaricação. A prevaricação é crime formal ou de consumação antecipada que se consuma sem a produção do resultado naturalístico consistente na efetiva satisfação de interesse ou sentimento pessoal do agente. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho eletrônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com um ambiente externo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, o artigo 319 é um crime formal, omissivo próprio ou puro, instantâneo e unissubsistente. Então, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com um ambiente externo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, crime formal, homicídio próprio ou puro ou instantâneo e subsistente com descendência criminosa, artigo 320. Deixar um funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então, a condescendência criminosa é deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, crime formal, homicídio próprio ou puro, instantâneo e unissubsistente, a condescendência criminosa. Advocacia administrativa. É um crime, o crime de advocacia administrativa é formal, próprio de concurso eventual, cuja essência proibitiva recai sobre a defesa de interesses privados perante a administração pública por funcionário público. A advocacia administrativa, artigo 321, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo,
pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, advocacia administrativa, patrocinar direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública valentes da qualidade de funcionário. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária, artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então, a advocacia administrativa é um crime formal de concurso eventual, é um crime próprio. Então, a advocacia administrativa é formal, é próprio de concurso eventual, cuja essência proibitiva recai sobre a defesa de interesses privados perante a administração pública por funcionário público, que diz artigo 321. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valentes da qualidade de funcionário, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária, praticar violência no exercício de função a pretexto de exercê-la, pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função, artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional, artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem, inciso 1, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. E 2, se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência, artigo 326. Devasar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devasá-lo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público traduz exemplo de interpretação autêntica. Então, funcionário público traduz exemplo de interpretação autêntica. Artigo 327 traz o conceito de funcionário público. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.
Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Usurpação de função pública, artigo 328. Usurpar o exercício de função pública, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa, que é a forma qualificada. Então, usurpar o exercício de função pública, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. O parágrafo único diz: se do fato o agente aufere vantagem, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa, que é forma qualificada. Resistência é um crime formal, artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pena, detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência, artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato, crime formal, artigo 331. Desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, desacato é um crime formal, capitulado no artigo 331, que diz: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência é um crime formal, é um tipo misto alternativo, pois prevê 4 verbos nucleares que, se praticados no mesmo contexto, incorrem em crime único. Então, tráfico de influência é um crime formal, é um tipo misto alternativo, pois prevê 4 verbos nucleares que, se praticados no mesmo contexto, incorrem em crime único. Artigo 332, que trata do tráfico de influência, diz: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, tráfico de influência é um crime formal, é um tipo misto alternativo, pois prevê 4 verbos nucleares que, se praticados no mesmo contexto fático, incorrem em crime único. Artigo 332, tráfico de influência, que diz: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O parágrafo único: a pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa, crime formal ou de consumação antecipada. Então, o artigo 333 traduz o crime de corrupção ativa, que é um crime formal de consumação antecipada, diz: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único: a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Descaminho é crime formal ou de consumação antecipada. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, descaminho é um crime formal ou de consumação antecipada. Artigo 334, iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º, na mesma pena, exatamente, incorre na mesma pena quem, inciso 1, pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei,
2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. E 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Inciso 4. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documento legal ou acompanhada de documentos que sabem ser falsos. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando, crime formal ou de consumação antecipada, artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos. Então, contrabando é um crime formal de consumação antecipada, artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, inciso 1, pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Inciso 2, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Inciso 3, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Inciso 4, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Inciso 4, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, parágrafo 3º diz que a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial igual ao descaminho. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou incitar em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal, artigo 336. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou expurgar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento, artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público, pena reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária, os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais.
exigindo, portanto, a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica. Então, os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo, portanto, a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica. A sonegação de contribuição previdenciária, artigo 337-A, é um crime material que diz: suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados, empregados, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso 3. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciários. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal não exige dolo específico para sua configuração. Então, o crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal não exige dolo específico para sua configuração. Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes no início da ação fiscal. Então, extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo mínimo para o ajustamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Capítulo 2A dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, corrupção ativa em transação comercial internacional, artigo 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem devida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional, pena, reclusão de 1 a 8 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Então, tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direto ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções relacionado à transação comercial internacional,
pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro, artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem ainda que transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 2b dos crimes em licitações e contratos. Então, capítulo 2b dos crimes em licitações e contratos administrativos. O capítulo 2b dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta e ilegal, artigo 337 trata da contratação direta e ilegal. Artigo 337 admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Sujeito ativo, crime comum. Dolo com finalidade específica. Crime unissubjetivo ou de concurso eventual. Então, o crime de frustração do caráter competitivo de licitação, sujeito ativo é um crime comum. Dolo com finalidade específica é um crime unissubjetivo ou de concurso eventual. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Súmula 645 do STJ. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. Então, frustração do caráter competitivo de licitação, sujeito ativo, crime comum. O dolo com finalidade específica, crime unissubjetivo ou de concurso eventual, é um crime formal. O artigo 337-F, que trata da frustração do caráter competitivo de licitação, diz: frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. A súmula 645 do STJ diz: o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde, ou seja, é desnecessário da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. Patrocínio de contratação indevida. O patrocínio de contratação indevida está capitulado no artigo 337-G, que diz: patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário, pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório, artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação, artigo 337-J. Defasar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar terceiro o ensejo de devasá-lo,
pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante, artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, pena, reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato, artigo 337-L. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante inciso 1, entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. 2. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. 3. Entrega de uma mercadoria por outra. 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato, pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea, artigo 337-M. Admitir a licitação, empresa ou profissional declarado inidôneo, pena, reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, pena, reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação. Na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que é declarado inidôneo venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido, artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Então, omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337-O. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse, pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Foi a atualização aí pela Lei 14.133/2021, que é a nova lei de licitações e contratos públicos, acrescentou esses crimes na parte especial do Código Penal, dentro do rol dos crimes contra a administração pública, que diz o artigo 337,
é o último artigo desse capítulo, o artigo 337p, que diz: a pena de multa combinada aos crimes previstos nesse capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 12% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, força e honra e amém. Capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça, reingresso de estrangeiro expulso. O artigo 338 diz o seguinte: reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso, pena reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Denunciação caluniosa, artigo 339, foi aí a nova redação, atualização da Lei 14.110 de 2020, a denunciação caluniosa, artigo 339, que diz o seguinte: da causa instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que eu sabe inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, a denunciação caluniosa, artigo 339, diz o seguinte: da causa instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que eu sabe inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º, a pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa, artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, pena detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia é crime formal. Então, falso testemunho ou falsa perícia é crime formal. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação, pena reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo, artigo 334. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, coação no curso do processo, o artigo 334 diz: usar de violência ou grave ameaça
com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, o exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 diz: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, se não há emprego de violência, é uma ação penal pública privada, somente se procede mediante queixa. Se há violência, é uma ação penal pública. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, ação penal privada. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro, por determinação judicial ou convenção, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual, artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito, pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, a fraude processual, artigo 347, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito, pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal, artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública, autor de crime, a que é cominada pena de reclusão, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada pena de reclusão, pena, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, o favorecimento pessoal, artigo 348, auxiliar, subtrair-se a ação da autoridade pública, autor de crime, a quem é cominada pena de reclusão, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada pena de reclusão, pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. O parágrafo 2º diz: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Favorecimento real, artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Então, o favorecimento real diz no artigo 349, prestar a criminoso, fora dos casos de autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. O artigo 349-A diz: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel ou de rádio ou similar sem autorização legal em estabelecimento prisional, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, é a favorecimento real. Já o artigo 349-A diz o seguinte: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional,
pena de detenção de 3 meses a 1 ano, é um crime de favorecimento real. Exercício arbitrário ou abuso de poder foi revogado. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Artigo 351 diz: promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. A pena de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. Parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa é um crime de atentado ou de empreendimento. Então, artigo 352 diz: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, evasão mediante violência contra a pessoa é um crime de atentado ou de empreendimento. Artigo 352, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência, é um crime de atentado ou de empreendimento, porque tanto a forma de evadir-se ou a tentativa desse crime corresponde à pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Seja o crime de evasão mediante violência contra a pessoa consumado ou tentado, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência, por isso é um crime de atentado ou de empreendimento. Seja consumado ou tentado, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso, artigo 353, arrebatar preso, a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia e guarda, pena, reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos, artigo 354 do Código Penal diz: amotinarem-se presos perturbando a ordem ou disciplina da prisão, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel, artigo 355. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiável, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na mesma pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultânea ou sucessivamente partes contrárias. É um crime próprio, advogado ou procurador inscrito na OAB. Então, patrocínio infiel, artigo 355, diz: trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na mesma pena deste artigo, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. É um crime próprio, advogado ou procurador inscrito na OAB, aqui traduz o crime, simultâneo ou tergiversação, incorre na pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultâneo ou sucessivamente, partes contrárias. Crime próprio, advogado ou procurador inscrito na OAB. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório, artigo 356. Inutilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Exploração de prestígio, artigo 357 do Código Penal,
é um crime formal a exploração de prestígio, crime formal de consumação antecipada. Artigo 357 diz: solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, a exploração de prestígio é um crime formal de consumação antecipada. Artigo 357, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Então, o crime de exploração de prestígio é um crime formal. Artigo 357, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer utilidade a pretexto de influir em juiz, jurados, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. O parágrafo único diz: as penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial, artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude, oferecimento de vantagem, pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. EGC, função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial, pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então, a desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, artigo 359, EGC, função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial, pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Deus é bom, Jesus é fiel. Fosse um realmente são exatamente 16 horas e 57 minutos no dia 12/8/2024. Robson Curso, vibração total para ajudar as vidas que mais precisam. Lembre-se que, meu guerreiro, minha guerreira, o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você vai continuar lutando, labutando, estudando, plantando a boa semente todos os dias. No tempo certo, você vai colher excelentes frutos. Deus é bom em amar você. Vem com o Robson Curso, juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, força e honra e amém, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira.